Glória a Deus. Eu quero estar lendo com os irmãos um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Eu quero estar lendo os versículos de número 6 e 7 para a nossa meditação, para o nosso aprendizado aqui nessa noite. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo dois versículos, o versículo de número 6 e o versículo de número 7. É um breve estudo, uma breve reflexão que nós vamos fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Não sei se a gente consegue fazer isso, mas se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários e aí a gente pode tentar também estar falando um pouco a respeito dessas perguntas, em nome de Jesus. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, nós vamos estar lendo os versículos de número 6 e 7, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler mais uma vez? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Nós já oramos, estamos aqui diante de um texto que o versículo posterior a ele é um versículo bastante conhecido, né? Nós conhecemos esse bloco de texto muito em função do versículo de número 8 também, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Conhecemos muito esse texto por esse bloco de texto, por esse versículo. Eu particularmente gosto muito das chamadas cartas, gerais. Não só das gerais, é claro que a gente ama e é apaixonado por toda a Bíblia, Mas quando nós falamos de cartas, as cartas do Novo Testamento, elas têm para nós um significado, alguns significados interessantíssimos, As cartas, elas conseguem passar conselhos objetivos para a nossa caminhada cristã. É uma característica geral de todas as cartas do Novo Testamento, tanto as cartas paulinas, quanto as cartas chamadas cartas gerais. As cartas, elas têm um objetivo de deixar para nós alguns conselhos, e algumas vezes esses conselhos são rápidos, como, por exemplo, acontece lá em Tessalonicenses capítulo 5, quando que no encerramento da carta o apóstolo Paulo vai deixando uma série de conselhos rápidos, Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai, humilhai-vos e tal. Então ele vai deixando assim vários conselhos, que a gente considera como conselhos rápidos, conselhos objetivos para a nossa caminhada cristã. Então nós sabemos que no Novo Testamento nós temos pelo menos duas classificações de cartas, Nós temos as cartas consideradas cartas paulinas, que foram aquelas cartas escritas pelo apóstolo Paulo para dar apoio a igrejas ou a pastores, a igrejas que ele abriu ou a pastores que ele preparou, E aí ele trabalhou essas igrejas muitas vezes através de cartas, visto que naquela época as viagens não eram tão fáceis como acontece no nosso dia a dia hoje. O transporte era muito complicado, a maioria das viagens eram feitas a pé ou sob tração animal, o que fazia com que viagens de 100 quilômetros, 200 quilômetros durasse 3, 4 dias. Então naquela época a dificuldade de transporte era muito grande. Então o apóstolo Paulo muitas vezes deu assistência às suas cartas ou às igrejas, que ele abriu, ou aos pastores que ele treinou, através de cartas, E algumas dessas cartas, nem todas, é importante frisar isso também, algumas dessas cartas ficou para nós no Novo Testamento, e nós temos então o privilégio de ter algumas cartas paulinas em mãos, E poder aprender um pouco a respeito desses conselhos rápidos. O segundo bloco de cartas que nós temos, o segundo grupo de cartas que nós temos, é as chamadas cartas gerais, que têm um objetivo parecido, porém um pouco diferente com as cartas paulinas, Enquanto o apóstolo Paulo escreveu cartas para igrejas específicas,
como por exemplo para a igreja de Corinto, de Tessalônica, de Éfeso, da Galácia, aos romanos, né? Escreveu carta a Timóteo, a Tito, a Filemon. As cartas gerais elas tiveram um objetivo um pouco diferente. Qual que era o objetivo das cartas gerais? Foram cartas escritas para que se circulassem no meio da igreja durante aquele período. Então, ou seja, o objetivo é parecido, porque são cartas também para deixar conselhos rápidos, né, para a nossa caminhada cristã, mas elas têm uma função um pouco diferente, porque enquanto o apóstolo Paulo pensava num grupo específico, Pedro, o autor aos Hebreus, Tiago, Judas, João, né, são escritores que pensaram na igreja de forma geral, de forma global. Tiago, o autor aos Hebreus, Pedro e João, Judas, quando escreveram as suas cartas chamadas cartas gerais, não eram cartas para uma igreja específica, eram cartas para que circulassem entre as igrejas cristãs de sua época. Então, ou seja, enquanto nós tratamos de alguns problemas específicos em Corinto, em Tessalônica, em Éfeso, as cartas escritas de forma gerais, né, que são a carta de Pedro e tal, elas já abordam problemas mais abrangentes, vamos dizer assim, né? O leque é um pouco mais aberto. Os irmãos lá em Corinto, por exemplo, tinham um problema com a participação da ceia, com o casamento, com a vida conjugal, com os dons espirituais. E aí o apóstolo Paulo escreve primeiro aos Coríntios para tentar resolver através das cartas esses problemas, né? Nas cartas gerais, a abordagem é diferente. Quando nós pegamos as cartas gerais, os assuntos são aleatórios, né? Pedro escreve a carta para que ela circulasse na igreja e essa igreja então tivesse seus objetivos traçados e impostos sobre a sua forma de comportamento, de lidar no meio da sociedade, ou como ela se comportaria de alguma forma. Então, assim, tendo aí essa breve introdução sobre as cartas bíblicas que nós encontramos no Novo Testamento, hoje eu separei esse pequeno bloco de texto, esses 2 versículos que nós lemos. Em 1 Pedro capítulo 5, nós lemos o versículo de número 7, o versículo de número 6 e o versículo de número 7. São versículos que, como eu disse, vão abordar para a gente conselhos rápidos, que no texto bíblico eles estão ditados de forma rápida e aleatória. Mas para nós hoje ele cabe uma meditação. Nós precisamos olhar para esses versículos, para esses conselhos rápidos, para esses conselhos objetivos e tentar extrair deles o máximo de conhecimento possível para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. E entre tantas coisas que nós vivemos hoje nós vivemos tantas coisas no mundo que nos rodeia, dentro da nossa própria personalidade, da nossa pessoalidade, do nosso caráter, que esses 2 versículos nos ensinam muito dentro da nossa contemporaneidade. Há pelo menos 2 ações aqui nesses 2 versículos que mexem muito com o ser humano na sua época atual, no seu tempo atual, no tempo que se chama hoje. Nós vamos encontrar aqui 2 ações que devemos tomar ou que devemos ter, que são bem constantes no nosso meio, estão bem latentes, perceptíveis. Nós percebemos a falta dessa ação ou o exagero dessas ações de forma bem comum no ser humano, no nosso dia a dia. Então vamos lá, está cada uma em um versículo. O primeiro versículo que nós lemos é o capítulo de número 5 de 1 Pedro, versículo de número 6, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós encontramos aqui então para nós hoje, para nossa meditação, para nossa reflexão nessa noite, nesse culto de estudo bíblico, né? Nesse versículo de número 6, a primeira palavra aí, humilhai-vos, né? A palavra para nós chave aqui é humilhação. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Nós vivemos num tempo onde o ego humano é muito exaltado. Nós vivemos num tempo onde queremos estar por cima. Nós sempre, a comunidade, a sociedade atual,
ela procura pelos seus destaques. Uma empresa, quando vai contratar alguém, ela procura pelo destaque, pelo número 1, pela pessoa que vai fazer a função da melhor forma possível. A palavra hoje em contratações nas grandes empresas é proatividade. Muitas pessoas até não sabem o que é proatividade, mas diante de um gerente de RH, se perguntado se ele é proativo, a resposta será sim, ele é proativo. Eu estou citando isso como exemplo, porém muitas pessoas não sabem de fato o que é proatividade, né? O que é ser proativo? Proatividade, em primeiro lugar, é o oposto do reativo. Né? O que é o reativo? Reativo é a pessoa que espera um ataque para ela poder reagir. Né? Se você levar isso para o campo das vendas, por exemplo, como que o reativo trabalha? O reativo trabalha sentado numa mesa e ele só vende para quem o telefone toca ou a pessoa que chega para ele e faz uma pergunta. Olha, você tem arroz? Aí ele vai ser reativo. Sim, eu tenho arroz. Ele custa R$23 o quilo, né? Ou R$23 o pacote de 5 quilos. Esse é o reativo, né? Era muito comum você encontrar o reativo nos antigos armazéns. Você chegava, lá tinha um senhorzinho atrás de um balcão e aí ele esperava você fazer a primeira pergunta. Você tem botina? Né? Você tem arroz? Você tem alicate? E ele responde, sim, eu tenho. Não, eu não tenho, então eu não te vendo. Essa é a venda reativa. O funcionário reativo é aquele que fica parado. E ele só faz alguma coisa se derem para ele alguma coisa para fazer. Esse é chamado reativo. Se ele não tem nada para fazer, ele senta, ele espera, ele aproveita as horas, como se diz, o salário dele vai cair no final do mês, então ele é um reativo. Né? O que é o proativo? O proativo é o contrário disso. O vendedor proativo não é aquele que espera do outro lado do balcão alguém perguntar se ele tem arroz. O vendedor proativo vai sair lá na praça e vai perguntar se lá na praça tem alguém precisando de arroz. Né? O proativo, na hora que não tiver nada para fazer, ele vai atrás do cliente. E essa é a primeira visão da proatividade. A segunda visão da proatividade é a pessoa que consegue fazer várias funções, mesmo que não sejam as delegadas a ele, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, quando nós falamos sobre isso aí no nosso tempo, é algo bastante presente e é algo bem latente mesmo, bem vigente no nosso período, porque às vezes a pessoa vai ser contratada e o RH pergunta para ela, você é proativo? Sou. Mas na hora que é dado para ela alguma coisa da função dela dentro da empresa que não faz parte, né, daquilo que foi delegado para ela fazer, ela fala assim, não, isso não é meu trabalho. Então o gerente de RH deveria perguntar para ela, mas na entrevista você falou que era proativo. Proatividade é fazer várias funções ao mesmo tempo. Né? Proatividade é ser bom, proatividade é ir atrás. Eu estou contando esses exemplos porque tudo o que acontece no nosso contexto hoje, as pessoas estão em busca do proativo, do melhor, daqueles que são os que estão por cima, do profissional qualificado. Quanto mais títulos você tiver, melhor. Quanto mais cursos superiores você tiver, melhor será. Mais eu quero você. Quanto melhor o seu currículo, melhor você é para mim. Né? Então tudo isso tem refletido em nós uma busca por melhora constante. Só que isso gera dentro de nós um sentimento de soberba. Porque, logicamente, se o capitalismo exige isso de cada um de nós, o pensamento final é que nós somos bons. Então, quando você chega numa determinada situação, você vai chegar numa situação com uma certa soberba. Né? Você vai chegar lá e vai dizer assim, olha, eu sou formado, eu sou bacharel em teologia, eu sou licenciado em pedagogia. E aí, né, eu sou isso, eu fiz curso no Senai, eu fiz capelania pela Ucebras, eu formei no 2º grau. Então tudo isso vai criando em nós uma cultura de ser bom. E essa cultura de ser bom faz com que nós venhamos confiar nas nossas próprias forças, no nosso próprio vigor, né? E aí isso nos coloca numa posição de soberba. Olha, eu dei essa volta toda, eu contei tudo isso para você, para apontar para você como que a comunidade atual faz de nós pessoas soberbas.
E aí no seu local de trabalho você acaba se considerando melhor. E isso acaba também refletindo na igreja. Muitas vezes você vai chegar lá na igreja e vai se considerar o melhor. Eu sou o que prega melhor, eu sou o que limpa melhor, eu sou o que canta melhor, eu sou o que melhor fica na porta, eu sou o que melhor ajuda o pastor, né? E aí nós vamos criando posições soberbas. E isso reflete também na nossa espiritualidade. Porque você começa a falar assim, não, porque eu sou dizimista, porque eu oro de madrugada, porque eu jejuo 2 vezes por semana, né? E aí essas posições soberbas vão também tomando conta do nosso coração. E tudo isso aí vai nos colocando numa posição onde nós confiamos nas nossas próprias forças, né? Eu não diria para você que a empresa vai querer contratar o pior. É claro que não. As empresas lá precisam continuar contratando os seus melhores, né? As melhores oportunidades. Mas quando nós falamos de vida cristã, quando nós falamos de caminhada cristã, de vida com Deus, eu não posso confiar nos meus diplomas. Eu não posso confiar na minha capacidade de venda. Eu não posso confiar na minha proatividade. E nem tenho que ser reativo, né? Que, aliás, ser cristão reativo não é uma coisa que agrada muito a Deus e nem é muito fácil de cumprir. Porque se você for um cristão reativo, significa que você vai servir a Deus apenas quando as coisas estiverem ruins. Então Deus vai fazer as coisas sempre ruins para que você reaja e ore e busque a Ele. Então a reatividade para servir a Deus também não vai ser uma coisa muito boa. Quando nós falamos de caminhada cristã, de jornada cristã, eu sempre vou ter que olhar pelo ponto de vista da humildade. O texto que nós lemos aqui nos chama ao seguinte convite: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Nós precisamos aprender a assumir a postura da humilhação junto ao Pai. Diante de Deus, nós não somos proativos. Diante de Deus, os nossos diplomas não interferem em nada. Diante de Deus, as nossas qualidades que nos definem, elas não nos ajudam em nada. Nós precisamos, diante de Deus, reconhecer que a mão dele é poderosa e que nós precisamos única e exclusivamente dele. E que sem ele nós não seremos absolutamente nada. Humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão de Deus. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual é a sua oração para esses dias, eu não sei o que você está buscando diante do Senhor, meu irmão, mas uma coisa eu sei: na soberba nós não alcançaremos nada. Nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus. É aqui que nós alcançaremos alguma coisa. Quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. O texto finaliza essa primeira ação no versículo de número 6, dizendo assim: para que ele, no tempo oportuno, vos exalte. Né? Talvez nós precisamos assumir uma postura humilde hoje, aqui, agora, para que Deus nos exalte lá na frente. Nós, enquanto cristãos, precisamos aprender que quem nos exalta é Deus. Não é o pastor, meu irmão, que nos exalta. Não é o nosso gerente do serviço, do local que nós trabalhamos, que nos exalta. Não é a nossa família, o nosso parente, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. A sua exaltação, a sua recompensa, seu galardão não virá de lado humano, ele virá do Senhor. O texto, o conselho rápido, objetivo da carta geral, para nós aqui nessa noite é o seguinte: se humilha e a sua recompensa virá de Deus, porque é Ele que te recompensa. É Ele que vai trazer sobre nossas vidas a recompensa. Talvez você pergunte assim: pastor, quando virá essa recompensa? Quando essa recompensa virá, pastor? Eu já tenho me humilhado muito, eu já tenho sofrido muito, eu já estou debaixo da poderosa mão de Deus. Quando que Ele vai me recompensar?
esse versículo de número 6 também tem a resposta para nós. Ele nos recompensará em tempo oportuno. Oportuno para nós. E o tempo, esse tempo oportuno quer dizer o tempo que ele achar favorável. Talvez você espere ou aguarde uma recompensa divina no tempo que se chama hoje. Mas muitas vezes a recompensa de Deus ela não virá sobre nossas vidas hoje. Ela virá em tempo oportuno, né? E enquanto o tempo oportuno de Deus não chega, você precisa continuar orando, batalhando, lutando, se esforçando, porque certamente Ele te recompensará. Porque Ele vai nos abençoar em tempo oportuno. A gente queria que a nossa oração fosse respondida agora. A gente queria que a resposta da nossa oração nos alcançasse ainda hoje, essa noite. Tomara que sim. Eu profetizo isso aí sobre a sua vida. Mas nem sempre será assim. Nós seremos recompensados no tempo oportuno de Deus, né? Então, a primeira ação, o primeiro conselho rápido desses dois textos de Pedro para nós é se humilhe, que Deus vai te exaltar. O segundo está no versículo de número 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A segunda palavra que nós tiramos aí desses dois versículos que lemos aqui é a palavrinha ansiedade, né? O que é estar ansioso? O que significa a palavra ansiedade, né? É uma palavra não muito difícil de se explicar, na verdade. Ansiedade é quando nós estamos aflitos, apavorados, em uma determinada situação, querendo uma solução rápida. Ansiedade é quando algo toma conta do nosso pensamento e nós não conseguimos pensar em outra coisa que não seja aquilo, né? Um exemplo. Talvez você tenha uma conta para pagar amanhã e não tem dinheiro. Logicamente, isso vai gerar no seu coração uma ansiedade. E agora? Né? Eu tenho a conta para pagar, não tenho dinheiro para pagar, como que eu vou fazer? Né? Como que eu vou me comportar agora? Não tenho dinheiro. E você vai ficar pensando nisso a noite inteira. Algumas pessoas são tão ansiosas que não conseguem dormir. Meu Deus, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, eu não tenho dinheiro. Ou seja, uma preocupação vai gerar um apavoramento no seu coração e você não consegue pensar em outra coisa. Um medo, quando toma conta do seu coração de tal forma que você não consegue pensar em outra coisa. Isso se chama ansiedade, né? A ansiedade, ela toma conta da sociedade atual. Hoje nós vivemos com o maior número de pessoas com doenças psicossomáticas. Sabe por quê? Porque estão ansiosas. Não conseguem lidar com seus problemas, com as suas frustrações. Esse nível de ansiedade aumenta e algumas pessoas até precisam controlar esse nível de ansiedade com remédios, né? Com terapeutas, com terapia, com psicólogo. Então, assim, por quê? Vivemos um tempo onde as doenças psicossomáticas estão no auge devido à ansiedade de muitas pessoas. A palavrinha-chave para o nosso tempo, no que diz respeito à enfermidade, se chama ansiedade. Né? A gente precisa tomar muito cuidado para não andarmos ansiosos com algumas coisas. Vivemos num tempo de pandemia. E é claro, evidente, precisamos tomar todos os cuidados possíveis. Todos os cuidados que você puder tomar relacionados a essa pandemia ainda serão poucos. Nós estamos falando de uma doença que tem matado pessoas. Já são quase 210 mil mortes em todo o Brasil. Em Lagoa da Prata são 100 notificações por dia de coronavírus. Então, todo e qualquer cuidado que eu tomar relacionado a esse assunto ainda será pouco. Vivemos um tempo de enfermidade. Enquanto a vacina não é eficaz e não é para todos, nós precisamos tomar os devidos cuidados.
Mas, em contrapartida, isso não pode colocar ansiedade no nosso coração. Existem pessoas que estão tão ansiosas relacionadas ao coronavírus que não estão indo à igreja servir a Deus, que não estão vendo seus parentes. É claro que todo cuidado precisa ser tomado, né? Não sou contra os cuidados tomados. Mas existem pessoas que são tão ansiosas que elas estão definhando dentro de suas casas, estão prejudicando a sua própria saúde dentro de uma ansiedade desnecessária. Muitas pessoas estão atentando contra a própria vida. Os índices de suicídios em cidades como Belo Horizonte, de março a dezembro do ano passado, são assustadores e são maiores do que em anos anteriores. Porque existem pessoas que estão tão ansiosas, mas tão ansiosas, que estão atentando contra a própria vida. Eu não posso, é claro, em momento algum, desdeixar com os cuidados necessários, mas não posso deixar com que a ansiedade tome conta da minha vida a ponto de impedir o meu serviço a Deus. Nós vivemos o tempo da ansiedade. O nosso coração está ansioso. A nossa geração é uma geração ansiosa. Nós somos tão ansiosos que nós oramos agora e queremos a resposta da nossa oração daqui a minutos. Colocamos Deus contra a parede porque queremos que o Senhor responda a nossa oração de forma positiva, custe o que custar. Oramos por uma bênção de Deus, bênção que talvez essa alcançaremos daqui a anos, querendo ela agora. Né? Nós somos a geração ansiosa. E aí esse texto bíblico, não apenas esse, nos ensina a lidar com a ansiedade. É importante ressaltar que o próprio Senhor Jesus nos ajudou a lidar com a ansiedade, né? Em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: por que andais ansiosos? Né? Por quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Porque o vosso Pai Celeste cuida dos lírios dos campos, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O nosso Pai Celeste cuida dos pardais, abre parêntese, palavras minhas, que é uma praga, fecha parêntese. Eles não semeiam nem colhem, e o Senhor provê o alimento diário para eles todos os dias. Quanto mais nós, não é? Homens, primícia da criação de Deus, a menina dos olhos do Senhor, a sua noiva. Deus vai cuidar de nós em tudo. Então Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta a cada dia o seu próprio mal. Está lá em Mateus capítulo 6. Então o próprio Senhor Jesus nos ajudou a lidar com a ansiedade. Pedro, que ouviu esse discurso de Jesus, também agora vai dar uma incrementada. Vai deixar para nós um conselho rápido e objetivo para lidarmos com a ansiedade do tempo atual. Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não sei o que tem deixado você ansioso nesses dias, mas deixo aqui para você o versículo bíblico. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Lance ao Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lance esse fardo sobre o Senhor. O que tem tirado o seu sono? O que tem permeado os seus pensamentos? O que tem impedido você até de orar? O que não sai das suas ideias? O que não sai dos seus pensamentos? O convite de Deus para nós nessa noite é: lance sobre ele. Deus quer te ajudar a carregar esse fardo. O Senhor quer que você coloque sobre ele aquilo que anseia o seu coração. Lance sobre ele a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque é ele que tem cuidado de nós. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus manda te dizer que ele tem cuidado de você, meu irmão. Ele tem cuidado de você, minha irmã. Ele tem te sustentado, mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a tanta aflição, mesmo em meio a tanto desgaste. Eu sei que você tem sofrido,
Eu sei o que você tem enfrentado, diz o Senhor, mas é Ele que cuida de você dia após dia. Se não fosse o Senhor, você não estaria nem aí ouvindo essa mensagem. Você não estaria tendo a oportunidade de estar recebendo essa palavra de Deus sobre a sua vida. Ele tem cuidado de você. Por mais que as tempestades sejam intensas, por mais que o mar esteja atribulado, por mais que a situação seja caótica, Ele tem te sustentado. Ele tem cuidado de você. Outra coisa, Ele já cuidou de você no passado. Por que não cuidaria agora? Lance essa ansiedade sobre Ele. Deus quer te libertar desse medicamento para ansiedade. Sabe por que você está precisando tomar esse medicamento para ansiedade? Porque você ainda não conseguiu lançar no Senhor aquilo que aflige o seu coração. O dia que você colocar aos pés de Jesus aquilo que aflige o seu coração, aí você estará curado dessa depressão e desse mal. O convite do Senhor para nós aqui nessa noite é: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é Ele que cuida de você. Entenda uma coisa, meu irmão. No dia que você aceitou Jesus, você reconheceu Ele como seu único Senhor e Salvador. Só Ele pode te socorrer. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te ajudar. Só Ele pode cuidar de você. Ele sim é o seu pastor. Não é? Ele é o seu pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o seu pastor do Salmo 23. É Ele que cuida de você. É Ele que coloca termos à sua vida. É Ele que coloca rédeas no seu futuro. Ele abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as portas que precisam ser fechadas. É Ele que cura a enfermidade. É Ele que prepara e sonda os nossos corações. Então nós não precisamos andar por aí ansiosos. Nós precisamos lançar no nosso Deus toda a nossa ansiedade, em nome de Jesus. Fica aí para você então nessa noite. Esses dois conselhos bíblicos rápidos dessas cartas que nós amamos, né? Das cartas gerais. Esse texto ele é muito mais rico. As cartas elas nos ensinam muito mais coisas. Essas cartas são muito mais profundas. Nós podemos tirar 1 milhão de conselhos dentro dessas cartas. Mas Deus nessa noite colocou esses dois para compartilhar com você através dessa transmissão. Em nome de Jesus. Amém? Meu conselho para você então, o conselho de Pedro, né? Para você então é: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode deixar o seu amém aí no comentário, você pode deixar um joinha, deixar o seu like aí, né? Demonstrando aí um sinal de que essa mensagem foi para você e falou seu coração. Faça isso, em nome de Jesus. Amém? Depois que você deixar o seu amém, depois que você deixar o seu joinha aí, ore junto comigo, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar nas suas mãos a vida de cada uma dessas pessoas que acompanham, Deus, essa transmissão aqui junto com a gente, Deus. Eu oro pelos irmãos que acompanharam comigo ao vivo e oro por aqueles que vão assistir posteriormente através do YouTube. Em nome de Jesus, Deus, que onde esta mensagem chegar, a unção do Teu Espírito Santo toque corações, mova vidas, transforme, ó Deus, caráter. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas, com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Nós chamamos a existência sobre a vida dessas pessoas, todas as bênçãos espirituais, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe rica e poderosamente, meu irmão. Estou vendo aqui com a gente a irmã Joaquina. Deus te abençoe, irmã Joaquina. O irmão Marcos Vinícius. Deus te abençoe, irmão Marcos. O Rian. Deus te abençoe, Rian.
em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor continuem sendo multiplicadas sobre a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Boa noite, que o Senhor te dê uma noite abençoada, né? E essa noite você vai dormir tranquilo, porque sua ansiedade está em Deus. E amanhã seu dia vai ser um dia abençoado, porque você vai se humilhar na presença do Senhor. Deus te abençoe. Eu desejo toda sorte de bênçãos para você e sua família, em nome de Jesus.